Amém. Boa noite, amém? Graça e paz. Tudo bem? Quantos tiveram um domingo abençoado? Aleluia. Abra sua palavra em Lucas 24, a partir do versículo 13. Nós vamos discorrermos aqui alguns versículos, amém? Aleluia. Nós estamos promovendo eventos para você investir na sua família, no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. Amém? Ontem eu estive do outro lado da cidade, lá no Curitiba, estive ministrando para os casais lá, foi maravilhoso. Foi assim um momento muito precioso, uma comunhão poderosa. Então, faça esse investimento, amém? Lembrando também do bem pertinho, já temos muitos casais que vão para Caldas Novas esse ano, então você não pode ficar de fora. Bispo, isso, aquilo, faça esse investimento, vai valer a pena, amém? Faça esse investimento na sua vida, se expõe a ser ministrado nesse âmbito tão importante que é você e seu esposo, você e sua esposa, amém? Relacionamento conjugal. Sabe, irmãos, às vezes, eu nem gosto de ficar falando isso não, mas eu vou falar. Às vezes a gente pensa que nós não podemos cair num deserto conjugal ou num vale no nosso relacionamento conjugal. Pois eu vos digo, todos nós estamos sujeitos. Por isso nós precisamos estar atentos e sempre abertos para tal coisa. Porque o nosso adversário, ele está rangendo os dentes, está ao derredor, querendo destruir famílias. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? E volta e meia você fala, mas esse, irmãos, como nós estamos precisando praticar aquilo que nós estamos aprendendo nesses dias, sim ou não? Como nós estamos precisando praticar, gente. Mas fica aí a dica em nome de Jesus, amém? Então, vamos lá, Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tens estado em Jerusalém e ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres de que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes
disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os 11, melhor dizendo, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido ao partir do pão, no partir do pão. Fique sua Bíblia aberta, amém? Não feche a sua Bíblia. Pai, fala conosco, meu Deus, nesta noite. Revela, Senhor, aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, toca em nós pelo poder da Tua palavra, Pai. Que nós possamos sairmos daqui edificados, Pai. E eu posso dizer que nós estamos sedentos para ouvirmos do Senhor nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos dar um glória a Deus bem forte para espantar o sono e qualquer outra coisa. 1, 2, 3. Glória a Deus. Amém. Queridos, após a ressurreição, muitas coisas aconteceram. Foi um corre-corre dos discípulos, e eu creio também que por parte daquela multidão daquele tempo. Havia temor por parte de alguns, havia expectativas por parte de outros, e enfim foi algo assim incrível, a movimentação ali no meio deles, porque estava proposto, foi um acontecimento incrível, foi um acontecimento sobrenatural. E quando você vai lá para João capítulo 20, versículo 4, você percebe que a Maria Madalena comunicou aos discípulos, a 2 discípulos, e a Bíblia diz que eles saíram correndo para ir ao túmulo, para ver se de fato o túmulo estava vazio, para ver se a pedra havia sido removida. E é interessante, eu gosto muito dos detalhes, né? Às vezes os escritores narram detalhes tão interessantes que outros não narraram. E a Bíblia diz que ali eles correram, e um correu mais do que o outro. João correu mais do que Pedro. João chegou na frente. Então você consegue imaginar o discípulo amado correndo para chegar ali ao túmulo, para conferir. E João, correndo, e de repente Pedro também correndo. Você consegue imaginar ali o que se passava no coração desses 2 discípulos? Mas o interessante de tudo isso é que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Ou seja, Jesus vive. E depois da sua ressurreição, ele por 40 dias andou por todos os lados. Muitas pessoas o viram, e ele então conversou com muitas pessoas, ele ensinou muitas pessoas.
ele comeu com algumas pessoas. Então, após a ressurreição, Jesus ele esteve por 40 dias ainda, aqui, né, no seu ministério terreno. E interessante que, depois destas coisas, a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro de 2 discípulos no caminho de Emaús. Esses 2 discípulos estavam caminhando de Jerusalém para Emaús, cerca de 11 quilômetros, e de repente Jesus chega ao lado deles e então vai com eles. E esse texto, ele nos traz grandes ensinamentos para nós. Esse texto nos ensina muito. Esse texto, ele tem princípios que são poderosos para as nossas vidas nesses dias, para a nossa edificação, para que eu e você, para que nós possamos sermos edificados, renovados, fortalecidos por meio destes princípios, ou seja, por meio da palavra de Deus. E o tema da minha palavra é o poder da ressurreição, ou o impacto da ressurreição. A jornada de Jerusalém é símbolo da jornada que nós fazemos todos os dias. Essa jornada que os discípulos estavam fazendo, ela é uma referência também para a jornada que nós estamos fazendo todos os dias. Todos os dias nós caminhamos na expectativa de edificarmos algo, de alcançarmos algo, de fazermos algo. Ou seja, nós estamos numa caminhada. Nós estamos caminhando, nós estamos aqui nessa passagem, nós estamos como forasteiros, e de alguma forma nós temos expectativa, nós estamos buscando fazermos algo e edificarmos algo. Eu te disse para você ficar com a sua Bíblia aberta. No versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, a primeira coisa que eu quero aqui compartilhar com vocês é olhos impedidos. E essa mensagem é muito importante para nós, porque eles estavam falando do Evangelho. Eles estavam comentando sobre os acontecimentos de Jerusalém. Eles estavam discutindo sobre o Evangelho, porém sem experimentar a presença do autor do Evangelho. Andaram com ele, viu os seus feitos, mas agora eles não viviam a realidade da sua presença. Eles contemplaram tudo, eles viram, e agora de repente eles estão caminhando, eles estão comentando, eles estão discutindo, eles têm até o conhecimento, mas porém eles estão sem a presença do autor do Evangelho. Então, muitas das vezes nós até temos conversado sobre as coisas de Deus. Muitas das vezes nós temos compartilhado da palavra de Deus. Muitas das vezes nós temos discutido sobre o Evangelho, sobre as coisas de Deus. Mas em muitas vezes nós não estamos vivendo a realidade da sua presença. Nós não estamos vivenciando a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós não estamos vivenciando o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós precisamos viver esta realidade nesses dias. Jesus está conosco e nós precisamos
desta convicção nas nossas vidas. Nós não podemos contentar apenas com a teoria. Nós precisamos desta convicção da sua presença nesses dias. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós precisamos desta convicção. Não vivemos mais à sombra. Nós precisamos hoje viver a realidade da presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas. E o versículo 16 vai dizer que os seus olhos estavam como que impedidos de vê-lo. Estava com ele, estava ali andando com ele, mas os seus olhos estavam impedidos de contemplá-lo. E muitas das vezes os nossos olhos estão abertos para tantas coisas, mas não estão abertos para ver o Senhor Jesus, para contemplar a presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, como eu disse, olhos impedidos de contemplar a sua presença, porém agora eu digo, a convicção de que Ele está conosco, de que nós podemos desfrutar da sua presença nesses dias. Que não seja vida de religião na minha vida e na sua vida, mas que seja um cristianismo vivo, onde nós temos a presença, a essência do Senhor nas nossas vidas, onde nós temos a presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí o versículo 17, Jesus faz uma pergunta. Então lhes perguntou Jesus, e atentemo-nos para a pergunta que Jesus está fazendo. É interessante essa pergunta que Jesus faz para eles. E Jesus pergunta assim: que é isso que vos preocupa? E de que tendes? E de que ides tratando à medida que caminhais? O que é que vocês estão preocupados? Irmãos, Jesus está falando, vocês estão preocupados com relação à ressurreição, com relação aos acontecimentos, o que ocorreu em Jerusalém. Ou seja, Jesus não falou aqui, vocês estão preocupados com relação à ressurreição, não está dizendo, mas essas são as palavras. Entende? E interessante é que eles estavam preocupados, e não apenas preocupados, mas eles estavam entristecidos. É isso que o versículo 17 está falando. E muitas das vezes, queridos, se nós não tomarmos um tamanho cuidado, nós vamos cair nesse mesmo sentimento que os discípulos aqui estão, esses dois discípulos aqui, preocupados, entristecidos com uma inverdade, com uma circunstância imaginária, com algo que não é real, com algo que não é verdade. Muitas das vezes, se nós não tivermos afinados, sensíveis à voz do Espírito Santo, muitas das vezes, se nós não estivermos com tamanha convicção nas nossas vidas a respeito do Senhor, a respeito da sua palavra, nós vamos cairmos nesta circunstância imaginária,
ou seja, na incredulidade. E o que vai ocorrer comigo, com você, é isso aqui que ocorreu com esses dois discípulos. E aí Jesus está perguntando para ele: o que é isso que vocês estão preocupados? E aí o Senhor está perguntando para nós nesses dias: o que é isso que você está preocupado? Por que essa tristeza na sua caminhada? Por que esse sentimento na sua caminhada? Não vos preocupeis com coisa alguma. Não sejais entristecidos. Pode até vir, mas tem que durar pouco tempo. Temos que nos recobrar, temos que voltar para Ele, autor e consumador da nossa fé. A preocupação deles foi os acontecimentos, o temor deles foi os acontecimentos, foi o que ocorreu com o Senhor Jesus. Debaixo de uma incredulidade, minha pergunta para nós é: e nós? O que é que tendes preocupado na medida em que caminhais? O que vos tem entristecidos? Então, muitas das vezes, esta preocupação, essa tristeza, que muitas das vezes sobrevém sobre as nossas vidas, nos impede de ver, de contemplar a presença do Senhor nas nossas vidas. Muitas das vezes isso nos impede, como está dizendo no versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E não apenas por causa dos acontecimentos, mas por causa desse sentimento que eles estavam carregando com eles. Então, muitas das vezes a nossa caminhada diverge da expectativa e do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Muitas das vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia, o que nós estamos vivendo está sendo contrário àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a propósito era que Jesus ia ressuscitar. Eles andaram com Jesus por 3 anos, eles estiveram com Jesus, e Jesus informou eles, Jesus instruiu eles. Os profetas, em todo o tempo, apontaram para o Messias que haveria de vir, de padecer, morrer, mas ao 3º dia ressuscitar. Segunda coisa que eu vejo, o que fazer do Jesus que está conosco. Jesus estava com eles, e eles não o viram, e além de não o ver, e ainda o criticaram. E eles disseram: és o único peregrino em Jerusalém que não sabe destas coisas. Veja o versículo 18: porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. E eu acredito que Jesus estava assim para eles, sabe aquela carinha? Sabe aquela carinha assim, que a gente gosta de fazer quando alguém faz algo assim engraçadinho com a gente? Aí você põe uma carinha para eles. E eles falando, eu fico imaginando Jesus com a mão assim, de forma, irmãos, que há um grande privilégio aqui nisso aqui tudo.
Essa aqui foi a segunda aparição de Jesus. Jesus escolheu estar com eles. Que privilégio que esses dois discípulos tiveram. Após a ressurreição, Maria Madalena e a outra Maria viram Jesus. E agora Jesus se manifesta nesta caminhada aqui. Jesus estava com eles. E eles não o viram e ainda criticaram. Você és o único peregrino que está em Jerusalém, que não sabe daquilo que aconteceu. E olha que triste. Muitas vezes Jesus escolhe estar com você, estar na sua casa, e você não o reconhece, e muitas das vezes ainda o critica. O que fazer do Jesus que está conosco? O que fazer do Jesus que está com você? Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está com você, o Senhor está em sua casa, o Senhor está em sua família. Eles não viram, mas nós o vemos, eu e você o vemos, eu e você o contemplamos. O que fazer do Jesus, o Deus Emmanuel que está conosco, o Deus que é presente nas nossas vidas? O que fazer? Nós devemos vê-lo, nós devemos adorá-lo, nós devemos glorificar o seu nome, nós devemos exaltar o Senhor. Eu vejo o Senhor Jesus. Nós precisamos desta convicção nesses dias. Nós não podemos ficar impedidos, com os olhos como que impedidos de vê-lo. Jesus está com você. Não te deixarei, não te abandonarei, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias sombrios, nós estamos vivendo uma das épocas mais difíceis do cristianismo, na minha concepção, mas uma coisa eu te digo: o Senhor Jesus, o fiel, está conosco, está comigo, está com você. Aleluia! E se Ele está conosco, que temeremos? E se Ele está conosco, que temeremos? E se Ele está conosco, por que parar? E se Ele está conosco, por que não continuarmos? E se Ele está conosco, por que não crermos que é possível, de forma que Ele está conosco? O que fazer do Jesus que está conosco? Você pode dizer para esta pessoa que está do seu lado: nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Senhor. O Senhor está comigo. Oh, eu estou numa caminhada. Eu estou numa caminhada semelhante
Cleopas e o outro discípulo, eu estou numa caminhada, nós estamos numa caminhada, e o Senhor está conosco, e nós o vimos, nós o contemplamos. Eu o vejo nesta noite, eu o vejo na sua vida, eu o vejo nas suas ações, eu o vejo na sua casa, eu o vejo nesta comunidade. Por mais que há ruídos, por mais que há desafios, mas eu estou vendo, eu estou contemplando aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia! O que fazer? O que fazer com Jesus lá no seu trabalho? O que fazer com Jesus lá na sua caminhada do dia a dia? O que fazer com Jesus lá na sua família, lá onde há uma lixa, lá onde há um dos maiores desafios? O que fazer com Jesus quando ninguém está ao seu lado, quando ninguém está te olhando? O que fazer? Aleluia, 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 oh aleluia. Versículo 19. E eles seguem o mesmo curso do versículo 15. Eles continuam com o mesmo argumento. E aí eles perguntam assim: uai, vou dar uma de mineiro aqui. Eles lhes perguntou: quais? Jesus está fazendo uma pergunta para eles: quais acontecimentos? Quais? Jesus ele tem humor, viu, irmãos? Ele está ali falando dele, do que eles pensavam dele. Nós pensávamos que ele era o Salvador, né? Aquele que haveria de redimir Israel. E aí ele diz: quais? Eles estavam conversando com aquele que é a palavra, aquele que é o verbo da vida. Eles estavam conversando com aquele que tem todo o entendimento, todo o controle de todas as coisas nas suas mãos. E aí versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia. O terceiro dia nem havia terminado ainda, e eles já estavam desanimados. Ainda nem havia se completado o que havia de acontecer, o que havia proposto, ainda não tinha completado, ainda era um domingo. Acredito que à tarde, na parte da tarde, e eles estavam desanimados. Oh, como que desanimam com tão pouca coisa assim, como desanima tão rápido assim. Já se passou 3 dias, e muitas das vezes nós estamos também com esse argumento: já passou, já aconteceu. E hoje já é o terceiro dia, e a gente ainda dá detalhe ainda. Oh, meu irmão, não permita que o desânimo alcance a sua vida. Oh, meu irmão, não permita continuar na frustração. Não permita esse sentimento na sua vida. Ei, olhe para mim.
Ainda não completou ainda, o propósito do Senhor ainda não se completou ainda. Ei, creia! O que veremos no versículo sequente é o Senhor exortando eles, é o Senhor exortando o comportamento deles. E muitas das vezes, por causa de algum tempo, por causa de alguma coisa, muitos têm permitido o desânimo vir sobre a sua vida. E a obra da cruz é uma obra, meu irmão, que nos dá ânimo. E eu me lembrei de um texto aqui, vou abrir rapidinho. Se puder projetar Hebreus 12, para reafirmar aquilo que nós estamos falando aqui. Continue aí, não saia daí, se você quiser caminhar comigo na palavra de Deus. Hebreus 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3, olha que lindo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha, considerai, pois, atentamente, volta por favor o versículo 3, considere atentamente a obra da cruz, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não venham desanimar. Qual que é o objetivo? É para que você não venha desanimar, é para que você possa olhar para a obra da cruz, para aquilo que Ele fez por você, para aquilo que Ele fez por nós, para que você possa ser encorajado. Ele suportou tamanha imposição dos pecadores, para que vocês não venham fadigar a vossa alma. Vamos parar com essa vida de frustração. Eu estou frustrado. Ei, olha que para mim Ele já fez por nós. Você pode ter muitos argumentos, e eu vou considerar os seus argumentos, mas eu vou dizer para você: Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Ele já realizou a obra perfeita. Ele já nos tirou do império das trevas. Ele já nos transportou. Ele já nos resgatou. Ele já nos deu a vitória. Aleluia! Ele já fez. Essa obra é completa. Pronto, o que eu estou dizendo para vocês? Que só por causa dessa obra tão linda, eu já tenho um coração grato pela vida toda. Eu já tenho um coração grato pela vida toda. Aleluia. Ele me salvou. Eu estava perdido. Eu estava morto nos meus delitos, pecados, andando segundo o curso desse mundo, e Ele veio, e Ele me levantou, me tirou do lamaçal da vida de ignorância, e me deu vida agora juntamente com o Senhor Jesus. Eu estava preso em cadeias, eu estava preso em algemas, eu tentava deixar o pecado, eu não conseguia, mas o dia que Ele chegou, o dia que o Senhor Jesus chegou, aquele dia, meu irmão, foi o dia marcante.
Todas as algemas, todas as cadeias foram quebradas na minha vida e na sua vida. E hoje não desmaieis em vossa alma, não fiquem desanimados, não fatigueis na vossa alma. Sabe por quê? Porque o Senhor já nos deu a liberdade. E aí, o que você vai ver no versículo 25, diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios, sem entendimento, tardos de coração para crer, vocês demoram demais crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês não foram instruídos que eu padeceria e entraria na minha glória? Terceira coisa, terceiro princípio aqui, a exortação de Jesus para que eles pudessem crer nos profetas. Interessante isso, que ele não falou a respeito da Maria, que disse que o Senhor vive. Interessante que ele não falou a respeito dos discípulos que haviam ido ao túmulo, porque os discípulos, esses dois discípulos, eles já haviam sido informados, e Jesus poderia falar aqui, mas Jesus aqui, ele falou dos profetas. Olha, os profetas disseram. E aí eu fui buscar de Deus compreender, tentar entender esse texto aqui. Eles eram judeus. Eles conheciam da lei. Os profetas antigos ainda era evidência na vida deles. Por isso o Senhor fez menção aqui dos profetas, porque se olharmos todo o Antigo Testamento, principalmente o livro de Isaías, que é um livro messiânico, todo, desde Gênesis até Malaquias, está apontando para a vinda de Cristo, está apontando para o sacrifício perfeito, está apontando para aquilo que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de vir, que o Cristo haveria de padecer, que o Cristo morreria, mas ao terceiro dia Ele ressuscitará. E o Senhor então faz menção então aos profetas. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver isso no discurso de Pedro, em Atos 2. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver o discurso de Estevão sendo apedrejado. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver o discurso de Paulo quando lhes é dada a oportunidade. Se você olhar para as oportunidades que os discípulos tiveram quando eles estavam com a palavra, você vai ver eles fazendo menção desde Moisés, para que eles pudessem compreender, para que eles pudessem ter compreensão, para que eles pudessem crer no Senhor Jesus. E aqui o Senhor os exorta: vocês são sem entendimento, vocês demoram crer em tudo que os profetas disseram. O Senhor Jesus os advertia aqui. Então o Senhor falou dos profetas, que os profetas fizeram menção, que os profetas falaram daquilo que iria acontecer, para que eles pudessem crer. E eu vou dizer algo para você: o Senhor tem falado nesses dias pelo Espírito Santo de Deus.
Assim como o Senhor falou pela vida dos profetas naquele tempo, o Senhor tem falado nesse tempo, na pessoa do Espírito Santo de Deus, para que eu e você, para que nós possamos crer, para que nós não possamos demorar a crer, para que eu e você, para que nós possamos ter entendimento. O Senhor tem falado nesses dias. O Senhor tem usado homens de Deus aqui nesse lugar. O Senhor tem usado homens e mulheres de Deus lá nas celas. O Senhor tem usado homens e mulheres de Deus através do Espírito Santo para falar de coisas que vão acontecer nesses dias, para gerar na minha vida e na sua vida convicções fortes a respeito do Senhor Jesus. Veja que eles foram comunicados naqueles dias, e a Bíblia diz que eles não creram. Veja que o Senhor está comunicando nesse tempo. O Senhor está falando. O Senhor está falando. O Espírito Santo de Deus está falando. O Espírito Santo de Deus está compartilhando nesses dias. O Espírito Santo está falando. Creia, o Espírito Santo está falando a respeito da sua vida. O Espírito Santo está falando a respeito da sua identidade nesses dias. O Espírito Santo está falando a respeito da sua família nesses dias. O Espírito Santo está compartilhando comigo e com você as novidades, o novo. Você crê? Vou perguntar de novo. Você crê? Vou perguntar de novo. Você está crendo? Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são tenebrosos, há circunstâncias inesperadas. E eu vou perguntar de novo, você, e eu estou pregando para mim também, eu sou o principal no meio de nós, no meio de vocês. Você está crendo? Olhe para outra pessoa do seu lado e veja se ela está crendo. Receba com fé a palavra do Senhor nesses dias. Receba com fé, creia na palavra do Senhor nesses dias. Gere convicção, Senhor, gere convicção nessa vida, gera convicção na vida desse irmão, gera convicção na vida desse servo do Senhor, gera convicção que o Senhor é poderoso, que o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Porque você não aplaude bem forte mesmo? Isso. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você ver Hebreus 1, você vai ver que lá está dizendo assim, Hebreus 1 diz que nos dias passados o Senhor falou por meio dos profetas, mas nesses dias o Senhor tem falado por meio do seu Filho Jesus, ou seja, por meio do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, sabe o que eu quero dizer para você com essa exortação de Jesus aqui? O Senhor está nos exortando a crer. É isso. O Senhor está exortando eles por causa da incredulidade deles, por causa da falta de entendimento deles. E aí o Senhor hoje está falando comigo, com você, por meio do Espírito Santo, para que eu e você, para que nós possamos crer. Para que nós possamos nos unir como família biológica, nos unirmos como família espiritual e olharmos para aquilo que está sendo semeado nesses dias, aquilo que está sendo compartilhado naqueles dias e dizer, eu creio.
Dizem que nos Estados Unidos o pastor está pregando e aí alguém está lá dizendo assim: eu creio, pastor Timóteo. Dizem que é assim. Dizem que os pastores nos Estados Unidos estão pregando e alguém lá no meio diz: olha, eu e minha família, nós cremos nessa palavra que o Senhor está pregando. Eu quero ir num culto lá ainda. E aí o que nós veremos a partir de agora é algo tão lindo. O que nós vemos agora é algo tão sobrenatural. Se quiser pode projetar os versículos, não tem problema. E algo já estava acontecendo aqui. Aqueles que não viram, aqueles que estavam incrédulos, aqueles que estavam sem entendimento, agora Jesus quer continuar a caminhada e eles dizem: não, fica conosco. Versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Jesus está fazendo menção de passar adiante, e aí no versículo 29, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Ei, fica conosco. Abachorandalás. Fica conosco. Fica conosco. Entra na minha casa. Vai não. Tu és onipresente, onisciente. Tu estás em todo lugar. Fica aqui. Fica comigo, Senhor, no meu emocional. Me ajuda a gerir as minhas emoções. Me ajuda a governar as minhas emoções. Fica conosco. Entra na minha casa, Senhor. Essa casa é sua. Fica conosco. E aí ele entra. Ele entra. Ele já entrou aqui nesse lugar. Está passando aí. Já entrou na sua vida aí. E Ele habita em mim e habita em nós pela fé. Arraigados e alicerçados em amor, Cristo pela fé habita em vossos corações. E esse habitar não é um habitar esporádico, é permanente. E aí, 3 coisas aconteceram aqui, que eu vou chamar do impacto da ressurreição. No versículo 30, no versículo 31, e aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Aleluia. Então, se lhes abrir os olhos, e o reconheceram. Foi na mesa. Os seus olhos foram abertos. Estando na mesa. Jesus valoriza a mesa. Jesus valoriza a comunhão. Jesus valoriza o partir do pão. E quando ele pega no pão, o poder se manifestou naquele lugar. No partir do pão, na comunhão, na mesa, sentados ali, os seus olhos foram abertos.
E agora aqueles que estavam impedidos de ver Jesus, agora eles o viram. Não há mais impedimentos. Veja Jesus. Veja Jesus. Eu vejo Jesus no pão. Todas as vezes que comerdes o pão, fazei isto em memória de mim. Eu vejo Jesus, porque a ceia é Cristo. E todas as vezes que beberdes o cálice, fazer isso pensando em mim, fazendo isso trazendo a evidência da vida, fazendo isso trazendo a evidência do Senhor Jesus. Não é simplesmente comendo pão, não é simplesmente bebendo do cálice, mas é absolvendo a vida. É vendo, eu estou vendo, eu hoje vejo. Antes eu não via algumas coisas, mas Senhor, eu hoje vejo. Eu faço menção desta palavra. Pai, eu hoje vejo, eu estou vendo Jesus. Jesus está na mesa. Veja Jesus. Veja Jesus na sua jornada do seu dia a dia. Veja Jesus. Seus olhos abriram. E abriu e ele vazou. E aí vem a segunda coisa. Meu Deus, versículo 32. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. No versículo 13, ou melhor, no versículo 15, eles eram 2, só que agora eles é 3. No outro tempo era 4, Sadraque, Mesaque, Abednego e o 4º homem. Mas aqui vimos a evidência do 3º homem. E aí o mais lindo é que você vê, Jesus vai compartilhando com eles, Jesus vai falando com eles, e você vai percebendo, sim, Jesus aqui está compartilhando, né, das coisas, da palavra, mas nós não imaginamos que era algo tão profundo assim. Bispo, onde é que você está vendo a profundidade? Eu vejo a profundidade no versículo 32. Pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Quando ele examinava as Escrituras, irmãos, eles estavam sendo ministrados pela palavra, eles estavam sendo impactados pelo Evangelho da salvação. O Senhor estava examinando as Escrituras, o Senhor estava compartilhando da palavra de Deus com ele, e ao ponto que o Senhor ia compartilhando com eles, algo começou a acontecer no coração deles. O coração deles começou a arder, começou a queimar. Que eu e você, que nós possamos nesses dias, ao ser compartilhada essa palavra, que possa arder, que possa queimar os nossos corações. Queima, que tenha poder de Deus. Ardia, foi fervendo, algo foi acontecendo. Que coisa linda. Que nós possamos viver essa realidade nesses dias. Que não seja só teoria,
que não seja apenas palavras, mas que seja algo que vai queimar corações, que vai avivar, que vai fazer algo, que vai acontecer algo, que algo aconteça, meu irmão, quando os pastores, os servos estiverem compartilhando desta palavra, que eu e você, que nós possamos sermos renovados pelo Senhor, que uma chama possa se acender no meu interior e no seu interior nesses dias. Queima, queima, queima. Faz queimar, Senhor. Estava ardendo, tinha vida, tinha avivamento, algo estava acendendo, algo estava aceso. Está acesa aí, está acesa aí, está acesa aí, tem fogo aí, está ardendo aí. Tem frieza não, não tem frieza não, não tem não, tem avivamento na minha vida e na sua vida, porque eu e você estamos experimentando do evangelho da salvação nesses dias. Eu e você estamos experimentando do poder da palavra nesses dias. Oh! Enquanto você anda, enquanto você ouve, o Espírito Santo está incendiando, está incendiando, está incendiando. E aí, nós encerramos assim, no versículo 24. Meu Deus, primeiro impacto da ressurreição, seus olhos foram abertos. Segundo, queimava-lhes o coração. Terceiro, proclamaram a ressurreição. Não estavam crendo, estavam sem entendimento, mas agora se levantam para proclamar a ressurreição. Ou seja, Ele ressuscitou, é uma realidade, Ele vive. Agora a palavra da Maria fez efeito. Agora eles eram um com a palavra da Maria Madalena. A Maria Madalena disse: Ele vive. Agora eles, com esse impacto na sua vida, agora eles dizem no versículo 34, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ei! O Senhor ressuscitou, Ele vive. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que a ressurreição de Cristo possa nos dar pés velozes nesses dias. Que a ressurreição do Senhor possa nos dar pés velozes para dizer: Ele ressuscitou. Que a ressurreição do Senhor possa nos dar pés velozes para dizer que Ele vive.
Que a ressurreição do Senhor possa nos dar língua ousada, língua intrépida, língua de fé, para dizer que Ele vive e que há esperança, e que há um Maranata proposto para as nossas vidas. E aí, quando você vai, o versículo 36 diz assim: falava, eles, escute, saíram de Emaús e para Jerusalém. Aí está os 11 na mesa. E aí no versículo 36 vai dizer: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Shalom, paz esteja convosco. Aquele que estava em Emaús agora já está em Jerusalém e está com os discípulos agora. Aquele que é Emanuel, aquele que é Deus conosco, agora está com eles de novo.